Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto, estou aqui com você para lembrar momentos marcantes dessa história. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma entrevista o professor Charlie Briglia, que é, a gente pode dizer, um fruto já do trabalho visionário do Canal Futura. O Charlie é um professor, é um comunicador e ele foi formado já dentro desse espírito do Canal Futura pelo projeto Geração Futura. É isso, Charlie? Conta um pouco dessa sua aventura. Isso mesmo, Tony. Obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa série especial do Entrevista. Eu entrei nessa história por meio do Geração Futura Universidades Parceiras, que é um projeto que acontece há muitos anos já aqui no canal, que recruta estudantes universitários da área de comunicação social para participarem de uma oficina de audiovisual aqui no Rio de Janeiro, conhecendo a rotina do Futura. Então é uma vivência incrível, são estudantes de todas as partes do país que trocam histórias, colocam a mão na massa e vivenciam assim, uma história sensacional em termos de repertório, em termos de construção de uma linguagem audiovisual, exatamente no momento em que a gente está se formando, né? Descobrindo a universidade e o mundo. O Futura traz a gente para cá, para o Rio, para descobrir outros mundos, né? Então eu entrei nesse projeto em 2014 e de lá para cá mantive um contato tanto afetuoso quanto profissional com o canal, desempenhando outras funções também. Poxa, que legal. E você é de Itabuna, é isso? Isso, eu sou nascido e criado em Itabuna. E você fazia o curso universitário lá? Isso. E como é que você ficou sabendo desse projeto? Você já acompanhava o canal? Como é que... Sim, na verdade eu acompanho o Futura há muito tempo. Eu lembro, eu tenho uma memória muito fácil na minha mente da inauguração do Futura, né? Em 1997, eu era criança, eu lembro de ver recortes de jornal falando que o canal ia ser inaugurado. Legal. Quando eu era criança, meus pais assistiam muito o Futura. O Cine Profissões, o Cine Conhecimento, foram programas que fizeram parte da minha infância, né? E da minha adolescência. E quando eu era estudante universitário, uma colega havia participado, a gente se encontrou num ônibus, nessas coincidências da vida, e ela me falou, olha, tem um projeto incrível, Letícia, essa minha amiga, você devia se inscrever, tente. E aí quando eu vi o edital, me inscrevi e vim participar. Foi uma feliz coincidência descobrir esse projeto. Eu gosto muito, eu tenho muita admiração por professores. Meus pais são professores, meu pai já morreu, mas foi professor, minha mãe está viva ainda, foi professora a vida inteira. E eu acho uma profissão assim das mais nobres e importantes, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. A partir do momento em que você se forma e aí você começa a ajudar, né, a difundir a cultura e o conhecimento pelo canal do Futura, como fazendo aulas online, como é que isso acontece, assim, para as pessoas entenderem? Certo. Eu acho que eu comecei a ser professor ainda no ensino médio. Eu tinha uma afinidade muito grande com os meus amigos e de trocar ideias e de ensinar, né? Eu acho que acabou sendo a descoberta de uma vocação mesmo. Minha paixão sempre foi TV, eu queria trabalhar com televisão, mas acabei que no último ano do ensino médio decidi fazer letras e comecei a ser professor. Sou professor há quase 15 anos. E depois que eu concluí letras, eu fiz a faculdade de comunicação social, rádio e TV. E aí eu uni duas paixões, né? Eu já estava completamente apaixonado pela educação e fui descobrindo o quanto o audiovisual era importante para a minha vida. E isso me ajudou muito no meu fazer pedagógico. Então, há muito tempo eu levo para a sala de aula essas ferramentas do audiovisual. Faço trabalhos com esses estudantes para que eles utilizem a linguagem da TV, da internet, do rádio, do cinema, potencializem essas competências e habilidades dentro desse contexto educativo, né? E o Futura fez um projeto incrível em 2019, iniciou um projeto de videoaulas e recebi um convite do canal para ser um dos professores. Eu não tinha experiência como youtuber, como um professor que faz esse tipo de trabalho nos meios digitais, mas topei o desafio, sempre gostei muito de falar com adolescentes, de falar com o público e fui o professor das aulas de língua portuguesa do módulo de ensino fundamental. Língua também é aquilo que gira em torno de regras tão específicas que dão um certo tipo de medo em alguns alunos. Sabe por quê? A famosa gramática. Então foi uma experiência extraordinária de troca, de aprendizado, de construção de um planejamento para uma aula de 12 a 15 minutos, que caiba numa linguagem da internet, que possa chegar a vários brasileiros.
Então, me ajudou a me reinventar enquanto profissional e a descobrir o quanto o audiovisual pode fazer revoluções que a gente nem tem noção. Nem imagina, né? É interessante isso de você aliar essas duas vocações e duas paixões, né? Porque essa tua vivência no audiovisual, nas aulas de televisão, e rádio, teatro que a gente aprende em comunicações, te ajudam a poder, de certa forma, realizar numa potência maior o teu trabalho de professor, né? Com certeza. E você acha que tem uma diferença entre a aula presencial, a aula tradicional e a aula em vídeo? Porque, vamos dizer, o cara pode ser um bom professor em sala de aula. Se ele não tiver esse treinamento específico, ele pode ter um problema na hora da videoaula, por exemplo? É diferente? É diferente. Eu acho que, assim, existe, obviamente, a capacidade didática, metodológica de passar esse conteúdo, de abordar esse conteúdo de uma forma dinâmica e interativa. Isso independe da sala de aula presencial ou do espaço virtual. O que a pessoa sabe, né? Tem Exatamente. em si, né? Mas existe uma linguagem, né, que o vídeo exige em termos de construção de narrativa, de tempo, de falar um vocabulário acessível a um público vasto. A sua familiaridade com a imagem, né, sua relação com a câmera, com o áudio. Então, a gente acaba precisando dominar algumas ferramentas, sim. Mas eu acho que o que unifica aí esse trabalho, de fato, é o fazer pedagógico, que vem muito com a nossa prática, né? Claro. Saber se comunicar com esse público, saber entender que não é só transmitir um conteúdo, é tornar esse conteúdo relevante, né? É potencializar essas histórias, esse acervo que a gente traz para uma aula, mostrar como o aluno pode se apropriar daquilo. Eu acho que esse é um desafio que o audiovisual facilita. O aluno vai atrás dessas videoaulas, muitas vezes, para encontrar a aplicabilidade desse conhecimento. Essa questão é muito interessante. Tem alguma coisa do contato ao vivo, assim, que é muito diferente, né? Então, principalmente nessa questão da educação, eu acho que tem que ter um cuidado, né, especial para suprir, né, essa identidade mais fácil de quando as pessoas estão juntas e tal, que é muito comum de nós humanos, né? A gente faz as coisas juntos, afinal, somos, né, animais gregários de convívio. Então, na videoaula, você tem que suprir, né, para você conseguir esse engajamento com o aluno, né? É um trabalho interessante, né? Acho que são estratégias, muitas vezes, narrativas mesmo. Você tem que conduzir uma história, aquela aula de 10, 15, 12 minutos, você tem que construir uma narrativa convincente, utilizar uma forma de comunicação com esse público que gere aquele efeito de aproximação que a aula presencial traz, né? Eu costumo dizer muito aos estudantes que nada substitui o encontro potente da aula presencial, né? Nada substitui a aula ao vivo. E a gente viveu isso quase... eu passei 1 ano e meio dando aula remota, apenas por meio das ferramentas digitais, e quando a gente retorna, a gente vê o quanto é importante, mesmo se na aula digital aquele encontro é tão importante, mas o encontro ao vivo é insubstituível. Eu acho que a potência de conhecimento, de afeto, de troca de olhares, de trabalho em grupo, de entender a função humana da educação, né? Só a aula ao vivo, ela proporciona isso. Mas é claro que a gente tem um ganho muito grande com a possibilidade da aula online, porque tem muita gente que não teria condições de ter aquela aula ao vivo, né? Agora, isso me levanta uma questão que é uma espécie de um paradoxo. O Futura sempre teve um foco muito grande na tecnologia, na qualidade da difusão do ensino e do conhecimento pela tecnologia, usando a internet, que são coisas que a gente tem que usar mesmo. Agora eu penso, num país como o Brasil, em que há tanta diferença social, em que há tanta miséria, tanta pobreza, os alunos, os potenciais alunos, têm condição de acessar a internet? Eles têm acesso a essa aula online? Você toca num ponto crucial, né, que é esse contraste que há na educação brasileira. Eu acho que a pandemia maximizou isso, mostrou o quanto existem estudantes que não têm acesso, não conseguiram acompanhar essas aulas, estão com 2 anos de defasagem. Então, de fato, não chega a todos os lugares essa revolução digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em contextos, mesmo os mais humildes, nos quais estudantes têm um celular, têm uma ferramenta que pode ser potencializada. E quando você tem um projeto como esse da videoaula, muitas vezes esse estudante vai descobrir caminhos exatamente favorecidos pela tecnologia. Eu acho que o Futura tem descoberto ao longo dessas décadas caminhos de fazer micro-revoluções nas histórias que o canal tem construído, né? Não só na tela da TV, mas nos projetos sociais que a gente sabe que o Futura faz em todo o país. Então, um projeto como esse levou aulas para lugares que a gente nem imaginava que o projeto podia chegar, não apenas pelo sinal da TV aberta, mas por serem disponibilizadas no meio digital. Então, eu recebo mensagens de estudantes e de professores de vários lugares do Brasil que falam o quanto aquele conteúdo foi relevante para complementar a aula, para ilustrar
conceitos. Então, assim, gera uma aproximação. Acho que é muito interessante que o projeto tenha sido feito com professores de todo o Brasil. Então, uma variedade de sotaques, de experiências, que o Futura sempre priorizou, né? Em termos de pluralidade cultural, de mostrar a identidade nacional na tela. Mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que pensar muito em projetos efetivos que consigam diminuir esses contrastes e levar a educação para todos. Porque se há uma revolução verdadeira, é a revolução que a educação proporciona. Claro. E ela não pode ser restrita só a quem tem acesso à tecnologia, né? E é a única, né? Eu sempre tive uma convicção muito grande, que é uma certeza de que a única revolução transformadora possível ela vem da educação. Não há como a gente querer mudar o país para melhor se não se iniciar com uma revolução na educação. É a única maneira de você mudar um estado de coisas para valer, né? Então, é a importância de trabalhos como o que você faz. Você acha que, na prática, assim, esse trabalho de videoaulas, ele ajuda os alunos nas questões como, por exemplo, o Enem? Ele facilita, assim, praticamente esse tipo de... Sim, eu acredito muito. Eu tenho observado já há muitos anos o quanto o público adolescente ele busca na internet o complemento ou, às vezes, até a principal fonte de informação dos conteúdos que eles estudam na escola. Então, mesmo em tempos de livro físico, a gente tem vivido uma migração para o livro digital, para plataformas digitais, mas o estudante sempre buscou, nos últimos anos, a ferramenta audiovisual como um complemento para tudo que é estudado. Então, eu acho que, de fato, essa busca que o próprio jovem faz na internet, e a aproximação que ele tem com esses profissionais, esses professores que falam a língua deles, num tempo que é muito deles, né? A geração Z está aí mostrando que os 50 minutos de aula são uma eternidade, muitas vezes. Então, quando você tem 15, 10, 12 minutos, você consegue chegar, traduzir um assunto, mostrar como aquilo pode ser aplicado na prática. Então, sem dúvida, eu acho que surge tanto de uma potencialidade dos professores contemporâneos, que descobriram no audiovisual uma ferramenta para aprimorar o seu fazer pedagógico, mas também uma necessidade do público, né? O público-alvo da educação é o estudante. Então, o estudante também exigiu novas ferramentas. E quando ele busca na internet uma fonte de informação, uma forma de potencializar o que ele tem aprendido na sala de aula, a gente percebe o quanto o audiovisual enriquece. E, sem dúvida, em termos de Enem, há uma, de certa forma, uma aproximação entre vários estudantes de todo o Brasil, que buscam muitas vezes canais semelhantes, professores que acabam ganhando fama na internet por falarem bem essa linguagem, né? Sim, especialmente por ser um exame que é unificado, né, para todo o território. Pô, que legal, Charlie. Você é um professor que me enche de esperança, assim, eu que tenho essa vontade que essa revolução da educação aconteça, e de certa forma ela já está acontecendo quando eu vejo pessoas como você. E você é um cara muito jovem, mas o Futuro está fazendo 25 anos, a gente está comemorando isso. Você teria algum palpite, você tem alguma visão do que será esse universo da educação no Brasil daqui a 25 anos? Como é que você enxerga esse futuro? Olha, eu gosto muito de acreditar nessa revolução que a educação proporciona, né? Então, mesmo numa aula de 50 ou 10 minutos, e eu acredito que daqui a 25 anos a gente vai celebrar um momento muito melhor. Eu preciso desse otimismo e dessa esperança para continuar acordando todos os dias, indo para a sala de aula, falando para os estudantes que a educação revoluciona, a educação transforma. Então, eu só posso ter uma visão muito otimista. Eu espero que daqui a 25 anos a gente esteja celebrando o acesso integral dos brasileiros à educação, que a tecnologia seja muito mais presente e potencializadora de todos os benefícios que a pedagogia, a educação, a escola podem trazer. Então, eu espero que daqui a 25 anos a gente esteja celebrando que a educação é o nosso carro-chefe, né? Que o Brasil é um país conhecido mundo afora pelo trabalho educativo que é feito e que essas revoluções na vida de cada brasileiro, de fato, tenham acontecido da maneira mais plena possível. Puxa, muito obrigado. Com esses bons presságios aqui do professor Charlie, brilha. Eu encerro aqui a entrevista, agradeço muito. Obrigado, Tony. E desejo boa sorte aí nessa sua vocação tão bonita. E me despeço de vocês dizendo que o programa fica disponível aqui no Globoplay. E é isso, até a próxima.